seminário no Rio de Janeiro, Olivier Blanchard, que é um economista francês, mas americano, foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional até recentemente, e hoje está no Peterson Institute em Washington, e é um dos mais brilhantes macroeconomistas que existe. Está saindo o livro dele agora este ano, que chama Política Macroeconômica com a taxa de juros, ou dívida pública com taxa de juros menor que a taxa de crescimento, chama Dívida Pública com baixa taxa de juros, sob baixa taxa de juros, que faz toda a diferença. Muito bem, o que Olivier Blanchard veio aqui, disse nesse seminário, disse, olha, a possibilidade, vocês não te consideraram, falou comigo, chamou num canto e disse, André, você não considera a possibilidade de que o Brasil está numa armadilha, no sentido de um mau equilíbrio, porque a taxa de juros alta demais provoca um déficit fiscal, né, que é percebido como um risco que obriga a taxa de juros alta. Então, isso é um mau equilíbrio. Se você baixasse a taxa de juros, reduziria o custo do serviço da dívida e reduziria o déficit. Porque lembre-se, o superávit primário foi de 1,3%. E tem sido. Agora, o custo, e isso foi o meu artigo anterior, penúltimo artigo que eu escrevi, com os dados do Tesouro Nacional. A elevação da taxa de juros está no site do Tesouro Nacional. A elevação da taxa de juros nos últimos 2 anos custou quase 2% do PIB, a saída de 2,75 para 3,75 custou quase 2% do PIB a mais em serviços de juros em 2021 e quase 4% do PIB em 2022. Lembre-se, a PEC da transição é menos de 2% do PIB. Ou seja, exigiu uma emenda constitucional para aumentar os gastos públicos em 2% do PIB. E, se me desculpe, algumas canetadas do Banco Central aumenta, em 2 anos, 6% do PIB de custo da dívida. Agora, faz sentido? Faz sentido? Lembre-se, quando você aumenta os juros, você aumenta o custo do financiamento da dívida, você aumenta o déficit, perfeito? Você não aumenta o déficit primário, mas aumenta o déficit nominal. Você aumenta a dívida. Perfeito? Ou, então você diz, eu estou aumentando a taxa de juros por causa do risco fiscal. Só que, ao aumentar a taxa de juros, você aumenta o desequilíbrio fiscal. Teoricamente, você aumenta o risco fiscal. Aí você tem que aumentar mais a taxa de juros. Olha, alguma coisa está profundamente errada, Juliano. E só detalhe para passar por Orengo, nesse aspecto, e aliás eu acho que o artigo do André Lara Rezende também tocou nisso, que há às vezes reações desproporcionais, né? Ou seja, a reação que foi muito grande durante muito tempo, a gente relatou isso, uma gritaria muito grande com a PEC da transição, realmente você tinha que olhar para a responsabilidade daquilo, mas levar R$600 no momento fundamental, para as pessoas e tudo, o impacto daquilo que o mercado tanto falou, mas por outro lado ignorou o que foi colocado pelo André nessa questão. Eu me desculpe, só nesse artigo eu uso, apelando um pouquinho, eu digo, olha, a PEC da transição, grande parte vai para o Bolsa Família, que nome queira dar a ele, perfeito? Que é aí para pagar um adicional para crianças até 6 anos, em famílias, etc. Agora, isso criou um problema, foi uma gritaria fenomenal, a irresponsabilidade fiscal. O governo não pode gastar de forma irresponsável, esse é um ponto. O governo tem que gastar bem e ser coerente, não tem dúvida sobre isso. Agora, o Bolsa Família é uma gritaria. Agora, o Bolsa Rentista dá 4% a mais que fugiu sobre a taxa de juros. Isso não tem problema nenhum. Nenhum. Agora, eu gostaria até de aproveitar a citação à PEC da transição para retomar uma discussão que é do ponto de vista de legislação. Essa é uma legislação de autonomia do Banco Central muito recente, tem 2 anos, segue uma lógica, inclusive, semelhante a outros países. Conversando com líderes partidários, ministros, não há um ambiente, neste momento, de mudar essa legislação. Mas eu perguntaria ao senhor, há possibilidade de aprimorar a lei que foi criada no Congresso Nacional ou mexer nesse assunto tão recente criaria um risco, inclusive um risco para a economia do país? Não, eu acho excelente o que você está dizendo, tem toda a razão. Quer dizer, a lei é nova e ela precisa ser, de certa forma, primeiro ela vai ter que ser permanentemente adaptada para as circunstâncias. A autonomia do Banco Central, eu disse, é um aperfeiçoamento institucional. Eu não acho que está em discussão, que eu deveria estar em discussão esse aprimoramento. Agora, a forma, como é que essa autonomia é implementada? Primeiro, está na lei. Quem determina a política a ser seguida pelo Banco Central, ele tem autonomia para implementá-la. Mas a determinação da política é do governo.
e é transmitida para o Banco Central pelo Conselho Monetário Nacional, que hoje é formado pelo presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Mas pode ter outra constituição. Esse é o primeiro ponto. Então, claramente, e como você implementa o que você diz e como é que você define, como é que você organiza essas responsabilidades, é algo que pode ser discutido. Agora, há a lei e há também uma tradição. E há uma tradição de que a indicação do governo, do presidente, de diretores do Banco Central, é uma indicação, inclusive, com diálogo com a diretoria atual do Banco Central, com o presidente do Banco Central. Seria saudável manter essa tradição de ter uma conversa no momento da indicação de novos diretores? Conversa é sempre saudável. O que não é saudável é briga. Conversa é sempre saudável, é óbvio. Nós no Brasil, e aliás no mundo todo, nós no Brasil também, nós precisamos, de uma certa forma, nos reconciliarmos. E as conversas reconciliam. De novo, o ponto fundamental que é importantíssimo é justamente ao dizer que teoria econômica é teoria política, é política econômica, é parte política, parte uma certa ciência de conhecimento, e exige que você discuta politicamente. Queria entrar nesse ponto, André. Exatamente. Estado e economia, de novo. Aqui está no seu capítulo sobre o que a gente estava falando da Ju aqui, o Estado como credor primeiro, né, que é a história de se liquidar tudo, termina a história. O Estado não tem, né, como é que faz esse dinheiro girar, que é o próprio dinheiro do juro da dívida. Toda a produtividade e a capacidade de produzir bens e serviços advém da sociedade, da ação conjunta do setor privado e do Estado. A expansão do crédito pelo Estado, como todo crédito, por si só, nada cria, mas viabiliza a materialização da produtividade da sociedade. A moeda e o crédito são o fermento, mas se não houver massa, capacidade de produzir, não haverá bolo a ser repartido. No país tão desigual como o Brasil, o que a gente pode ter de exemplo concreto, de medida concreta nesses próximos anos de governo Lula, que o senhor acredita, fazendo parte do BNDES, para que a gente repense esse papel de investimento na economia, geração de emprego, atrair investidores de fora do Brasil, né, com a economia verde, a nova economia. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Vamos lá, eu acho que, primeiro, de fato, é estranho que tenha havido essa prevalência, ou grande parte, a dominância, pelo menos assim, na grande mídia, e uma certa visão de que o Estado é, na melhor das hipóteses, um peso morto no país. O Estado é um peso morto e só atrapalha. Se nós tirarmos o Estado, a economia capitalista funcionará. Isso é profundamente falso. A economia capitalista depende de instituições e de regras, que dependem do Estado, de um Estado competente. Não existe um bom funcionamento de economia sem um Estado competente, sem o Estado. Então, a ideia de que o Estado é um peso morto não é verdade. E o Estado contribui para a produtividade e a criatividade da economia em conjunto com o setor privado. Aliás, a alocação de quem criou isso, quem criou aquilo, no fundo, não é indissociável. Nós devemos sempre a todo mundo, inclusive as pessoas que já morreram, ao passado. Conhecimento, contribuição, como é que se organiza, como é que se pensa, conhecimento científico, tudo. Isso é uma condição da humanidade. Como você redistribui, depende da organização política e dos valores que estão institucionados naquela sociedade. Perfeito? A sociedade capitalista tem uma forma de distribuir isso. Sabe-se, sempre se soube, que o capitalismo nunca foi assim, não é a mesma coisa, ele também evolui, mas a ideia é que a solução é que o capitalismo é altamente eficiente na criação de riqueza, mas nem sempre é justo na distribuição desta riqueza. A solução disso, no início do século XX, foi a social-democracia, criar sistemas, inclusive de sistema social, de assistência social, de educação pública, sistema de saúde público, coisas que foram fundamentais, que foram avanços. Claramente, regredir em relação a isso seria uma tragédia. Agora, a sua resposta. Hoje o Brasil, em muitos aspectos, é um país desenvolvido e rico. Não vamos nos iludir. O Brasil é um país rico. E um país, de certa forma, altamente educado. Agora, o que o Brasil é um país profundamente desigual, com pobreza inadmissível, dado o nível que chegou.
pobreza, deseducação, problemas de saúde, de saneamento.